Bem-vindos ao Poptergeist, um podcast sobre música pop e outras coisas que ninguém mais perguntou. Meu nome é Vinícius e hoje é dia de estreia, de debut, de falar sobre tudo que a gente mais gosta, mas com aquele friozinho na barriga de uma deliciosa primeira vez. Para quem não ouviu o nosso episódio 0, eu vou aproveitar esse tempinho para explicar um pouquinho mais da dinâmica do nosso podcast. A ideia é fazer 2 episódios semanais, um sobre as notícias e lançamentos mais relevantes da semana, acompanhado de uma pequena review, e um outro episódio sobre um tema variado entre música, cinema, séries, livros e tudo mais o que envolver a cultura pop. Para começar com o pé direito, eu precisava chamar ela, que é uma das minhas artistas favoritas, e assim como o Poptergeist está em uma fase de debut, porque ela está se preparando para lançar o seu primeiro disco de estúdio, que é Aline Garruti. E aí? Amigo, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Amo falar sobre música pop. Também admiro super o seu trabalho. A gente está no Corre Junto. Amei essa ideia do podcast. Tamo aí. Tamo aí, tamo aí. Então, olha só, amiga, antes da gente começar, vamos falar um pouquinho mais de você. Assim, me conta da sua carreira, porque eu sei que você é cantora, compositora, publicitária, produtora, ou seja, como uma boa ariana, Aline Garruti é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, certo? Sim, tenho muitas facetas. Bom, meu nome é Aline Garruti. Eu sou cantora, compositora. Essa minha carreira de cantora, de artista, na verdade, começa desde criança, quando eu começo 3 anos no balé. Cantei na igreja, assim como muitos artistas, né? Começo na igreja, fiz aula de instrumento, então a arte na minha vida sempre teve muito presente, né? Enfim, de várias formas. Eu sempre gostei de música. Durante a faculdade, eu escolhi o curso de comunicação e publicidade, porque eu sempre me interessei pela área de comunicação também. Foi uma formação que me ajudou e me ajuda muito no mercado de trabalho para fazer tanto meu planejamento de rede, minhas divulgações, tanto para outros artistas também, até porque eu também trabalho em um selo musical do Rio, na parte operacional de comunicação e lançamentos também. Então, enfim, é isso. Ai, que bacana. E você já tem músicas lançadas? Fala um pouquinho mais dos seus projetos, assim, da sua sonoridade, das suas referências, porque você já tem um EP, que é o Abre Alas, certo? Você Isso. considera EP ou você já considera um álbum, assim? Eu considero um EP, um Uhum. EPzinho. Um EPzinho. E você já teve o Abre Alas, teve o Coroa também, né? Me fala um pouquinho mais das suas referências musicais, o que que você gosta de explorar nas suas músicas. Então, tenho músicas autorais lançadas, sim, só me procurarem nas plataformas digitais que vocês vão achar em todas. As minhas referências desde criança, porque eu cresci numa casa rodeada de samba, MPB, muita música brasileira, principalmente, então a minha raiz está totalmente fincada na música brasileira. Por isso, o EP Coroa, que foi o meu segundo EP, que trouxe muito essa referência de MPB, brasilidade, que é uma coisa que está comigo há muitos anos. E depois, quando eu fui ficando mais naquela fase da adolescência, eu comecei a ouvir mais as divas pop, Beyoncé, Lady Gaga internacional. Comecei a ter mais um interesse por esse trabalho internacional também e via o começo das divas pop no Brasil crescendo, né? Principalmente com a Anitta, com o surgimento do funk melody, que trouxe também o funk se misturando com esse pop, se tornando pop no Brasil também. Então, acho que a minha referência sempre veio do popular. Uhum. E então isso eu trouxe em Coroa, já em Abre Alas foi uma sonoridade mais pop também, um pop brasileiro. E acho que nesse fim de festa eu vou estar um pouquinho diferente de todos esses. Acho que é uma fase mais dark, posso assim dizer. Uhum. Até o próprio nome já remete a isso, né? Fim de festa. Uhum. É uma coisa aí meio cansativa, meio tô com sono, meio tô enjoada, entendeu? Uhum. E Fim de Festa é o seu primeiro disco de estúdio, né? Que deve ser lançado em breve, já vai estar disponível em todas as plataformas digitais. Eu queria já te fazer uma pergunta sobre isso. Assim, existe uma pressão para lançar um primeiro disco? Assim, existe uma coisa, uma cobrança de eu preciso acertar nesse primeiro projeto? Você acha que isso está inerente ao artista, ou você acha que é uma coisa não, que assim tem que se soltar mesmo e ir aprendendo com o tempo? Assim? Eu acho que isso está inerente a todos os artistas, mas assim,
eu vou te falar que eu não tenho só essa pressão de acertar nesse álbum. Em todo lançamento que eu faço, eu tenho em mim mesma uma pressão gigantesca para ser o melhor que eu puder fazer em todas as áreas. Fazer um clipe super criativo, fazer uma produção diferente, encontrar parcerias diferentes. Então, esse álbum vai ser, assim, uma pressão que eu já carrego comigo, entendeu? É uma pressão que já existe há muito tempo e com certeza ela vai vir nesse álbum, porque quando a gente lança nossas coisas independentes, a gente sabe o valor, a dificuldade que é para fazer, para achar uma equipe, para conseguir bancar todos os custos. Então, é uma pressão inerente ao artista que eu já trago há muito tempo, entendeu? Então, essa daí vai ser mais uma que a gente vai lidar. Não, é legal você falar isso sobre artistas independentes, porque hoje, quando eu estava pensando no tema desse podcast, eu estava pensando assim, cara, quais que são os meus discos de estreia nacionais favoritos, assim? E aí, dois que veio na minha cabeça, assim, de cara, foram de artistas independentes, que foi o primeiro disco da Marina Sena, que foi o de primeira, que é um dos meus discos, assim, favoritos da história, e o Vai Passar Mal, da Pablo, que foi ambos os lançamentos, né? Tanto de primeira quanto o Vai Passar Mal foram lançados enquanto elas ainda eram artistas independentes, né? Então achei isso curioso, né? Porque exatamente o corre para quem faz arte de forma independente é muito maior. Claro que é grande para todo artista, mas quem é independente a gente sabe que trabalha dobrado, assim, é um trabalho de mil mãos, né? Assim. Com certeza. É a gente tendo que. É um trabalho literalmente independente. É a gente fazendo tudo o que precisa ser feito. Mas sobre esses álbuns, também são ícones da música pop brasileira, né? O Vai Passar Mal mudou, deu novas diretrizes para a música, assim, trouxe a música brega mais perto do pop, e a Marina Sena trouxe mais essa brasilidade mais perto do pop, mas que também já está presente em muitos artistas, como o Duda Beat, enfim, que já vem aí há muito tempo trazendo isso. Mas é muito importante a gente ter esses discos de estreia com artistas independentes mesmo, porque até hoje a gente vê artistas grandes que escolhem esse caminho de ser independente. No nosso caso, a gente não tem muita escolha, né? Mas acredito que é um caminho, às vezes, de mais liberdade para o artista criativamente, assim. Acredito que quando é uma possibilidade viável, financeiramente viável, hoje em dia eu já penso que pode ser uma boa escolha. E para você, quais são os seus discos de estreia favoritos, assim? Vamos começar primeiro com discos internacionais, porque você disse que você cresceu ouvindo muito, né, Lady Gaga e todas essas divas pop, assim. Então, vamos falar de disco internacional. Quais são os seus discos favoritos, assim? Porque olha só, eu tenho uma lista aqui da Rolling Stone que ela elegeu os 100 melhores discos de estreia de todos os tempos. E eu tenho alguns aqui que são discos pops, assim, eu selecionei eles. Dentre eles tem a Billie Eilish, com When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Tem o Sour, da Olivia Rodrigo. Tem o primeiro disco da Madonna, que se chama Madonna. Tem o Control, da SZA. Tem o primeiro disco também da Taylor Swift, que se chama Taylor Swift. Tem o disco de estreia do Bad Bunny, da Alicia Keys, da Cyndi Lauper. E eles também elegeram como um dos melhores discos de estreia, tanto o The Fame, da Lady Gaga, quanto o Pure Heroine, da Lorde. Assim. Então, quais que são os seus discos de estreia? Você concorda com alguns desses nomes? Concordo, eu estava esperando você falar o The Fame aqui, que foi um dos últimos. Aí eu falei, gente, cadê o The Fame? Cadê o The Fame? Mas o The Fame realmente é um dos meus favoritos, da Lady Gaga até hoje. Que eu reouço sempre, eu acho que ela sempre é super quebra paradigmas em todo álbum que ela lança, de alguma forma. O da Billie Eilish, isso é muito bizarro, assim, como a minha mentalidade da música vai evoluindo com o tempo. Quando ela lançou, eu não gostava muito, e hoje eu sou apaixonada pela Billie Eilish, por esse primeiro disco, por esse segundo disco, e pela sonoridade que ela traz. Nossa, e o The Fame da Gaga, assim, eu acho que é um exemplo de case de sucesso de disco de estreia, né? Porque, assim, ela hitou com o primeiro single, que foi Just Dance, e ele já foi um primeiro single que chegou em primeiro lugar nas paradas, o que não é uma coisa muito fácil de vocês fazer, e ela ainda conseguiu fazer uma era super marcante com The Fame, né? Então, e ainda isso, né? Quando ela surgiu, eram tempos muito diferentes para música pop. Eu acho que hoje a gente já vive um bom momento, assim, né? Claro que
a música pop, ela foi, por muito tempo, ela foi tida como uma música fútil, né? Eu acho, assim, como um estilo de música que não precisa ser tão valorizado como os outros, assim. E hoje a gente já consegue, eu acho que reconhecer nem sei se a palavra existe, mas a gente consegue ver uma coisa muito artística e reconhecer que existe um trabalho artístico que não é um trabalho muito fácil de se fazer. E o The Fame é justamente falando sobre como essa cultura da fama e como essa cultura pop, ela existe uma coisa para ser valorizada, né? E eu acho que isso é muito bacana quando a gente olha para esse primeiro disco da Gaga. E o da Billie, ele já foi lançado por uma gravadora, mas ele também tem uma coisa meio independente, né? Porque foi feito só ela com o irmão. Então eu acho isso muito bacana, esses dois extremos, assim, porque ela era super novinha e já chegou chutando a porta, já chegou, né, botando o nome, assim, então acho muito bacana. São dois discos meus favoritos, assim, quando eu penso, assim, discos de estreia, eu acho que eu citaria o da Billie como um dos meus discos favoritos, assim, da história, assim, eu acho que é um exemplo muito bom, né? Sim, eu também gosto muito dela e tem uma questão interessante que eu não sei se até hoje ela mora, mas durante muito tempo ela morou na mesma casa que ela fez esse disco, com os pais, do mesmo lugar, sem uma mansão Gigantrovski. Tem um segurança na porta? Tem um segurança na porta, mas também porque é a Billie Eilish, né? É. E para você, assim, o que que um bom álbum de estreia ele precisa ter? Assim, você acha que. Porque eu acho que quando a gente pensa em discos de estreia, existem várias facetas, assim, porque um disco de estreia para um artista, ele pode imprimir totalmente a identidade do artista, assim, logo de cara, e eu penso isso muito no da Marina Sena, porque o de primeiro é um disco que ele tem muita personalidade. Mas quando você pensa, por exemplo, num caso da Taylor Swift, a Taylor Swift, o primeiro disco dela era aquele countryzão enorme, assim, bem puxado, bem falando porta, porteira, aquela coisa bem do interior. E hoje a Taylor já é uma artista completamente diferente. Então, quando a gente pensa em disco de três, existem esses dois vieses, né? Porque o artista ele pode mudar ao longo do tempo, assim. Então, para você, o que que você acha que um bom álbum ele precisa ter? Eu acho que um primeiro bom álbum tem que ter personalidade, originalidade, tanto na composição, porque assim existem assuntos recorrentes na música pop, Uhum. mas esses assuntos recorrentes eles são mais fáceis de fazer sucesso, de ter um resultado, em artistas que já são famosos. Então, quando você é um artista que traz uma originalidade na composição, em assuntos ou na linguagem, e também na linguagem de produção, trazer elementos novos, uma produção diferente, eu acho que é aí que você ganha um público, sabe? Eu acredito Uhum. que realmente tendo sua personalidade, sua originalidade e fazendo diferente. Uhum. E é isso, né? Tipo assim, você chegar mostrando que você tem algo para falar, né? Eu acho que um bom disco de estreia é quando o artista ele tem essa visão de que o que ele vai falar, só ele vai falar. E só ele vai. A história que ele vai contar, só ele vai contar a história daquele jeito, assim. E é isso, por mais que existam esses milhares de temas na música pop, quando o artista ele consegue reconhecer isso, ele consegue imprimir a identidade dele, mesmo falando, sei lá, uma música de amor que já foi contada 1 milhão de vezes na música, né? Porque eu acho que é isso, quando o artista ele consegue reconhecer isso, né? Exatamente. É exatamente sobre isso. Outro artista que eu gostaria de citar e que trouxe essa originalidade em disco de estreia, que é uma artista que eu admiro muito, é a Rosalía, que hoje também é Sim. uma artista pop consolidada, mas ela tem super esse lado do flamenco que ela trouxe para o pop, um jeito de cantar diferente, super espanhol, cheio de melisma, mas ainda com uma melodia trazendo ainda em algumas partes uma melodia bem rap, Uhum. voltada para esse lado. Então, enfim, sou muito fã da Rosalía. Não, eu também sou muito fã da Rosalie e eu acho que ela é um ótimo exemplo, porque ela é isso. O disco de estreia dela já é um reflexo desse tipo de coisa, de que o que ela vai fazer, só ela vai fazer da maneira que ela tem que fazer, né? Porque, assim, até recentemente, até uma das músicas que ela lançou, acho que foi até com a parceria da Coca-Cola, a Rosalie, ela não cantava em inglês. E eu acho isso incrível, porque, tipo assim, ela conquistou o mundo cantando do jeito dela e cantando na língua dela, né? E, tipo assim, o lançamento dela em inglês foi agora, assim. E olha quanto tempo, a Rosalie já tem 3 álbuns, né?
Já tem 3 discos, assim, de extremo sucesso, e cada um consegue também imprimir uma personalidade, mas ao mesmo tempo fazer uma cola ali dela, né? Então acho isso muito bacana, né? Sim, eu acho também, dela chegar com o idioma, com as próprias letras, enfim, eu acho fantástico. E em relação, por exemplo, os singles de estreia, como a gente estava falando da Gaga, a Gaga, ela foi um exemplo de que ela já teve um primeiro disco que chegou chutando tudo, que foi o The Fame, que é uma das maiores eras do pop, mas ela também chegou chutando tudo com o Just Dance, que foi uma música que atingiu o primeiro lugar na Billboard. E dentre os singles de estreia que tomaram o primeiro lugar, a gente tem Just Dance, a gente tem Crazy in Love, da Beyoncé, a gente tem Baby One More Time, da Britney Spears, e eu queria te perguntar, assim, qual o seu disco de estreia, o seu single de estreia favorito, assim? Dentre essas opções, qual que você gosta mais, assim? Dessas 3 opções? Isso. Vamos fazer primeiro dentre essas 3 opções, depois a gente vai citando mais músicas, assim. O que eu gosto mais, eu não sei, é muito difícil, porque Crazy in Love foi uma música que até hoje impacta a música pop em níveis inimagináveis. Até hoje as pessoas cantam, usam de sample. A Priscila Alcântara, em 2023, faz de abertura do show dela, milhares de outros artistas. Eu acho que eu vou ter que escolher Crazy in Love, porque talvez uma das músicas que mais impactaram a música pop, em geral, nas últimas décadas. Uhum. Uma das músicas mais influentes, você diria, assim. Sim, Em termos de total, influência. Não, e é total. isso. A Beyoncé, ela ainda é uma artista muito influente, né? Tudo que ela faz. E é bizarro isso, pensar que ela tá há mais de 20 anos e ela continua sendo essa figura extremamente influente no mundo da música, né? E eu acho que eu também diria Crazy in Love, porque eu acho que é isso. Quando você pensa assim, músicas de estreia, eu pensaria em Crazy in Love e pensaria em Baby One More Time também, porque eu acho que é uma música também que marcou muito para a época e eu acho que é muito lembrada, assim, a figura da Britney é uma figura muito representativa dentro da cultura pop, né? Sim, total. Mas também Just Dance eu amo. É. Foi uma música que, enfim, eu gosto de todas. Eu só escolhi Crazy in Love mesmo pelo impacto geral, mas as 3 eu amo. Amiga, e assim, quando a gente fala de música, você consegue lembrar, assim, aonde que você estava quando você foi lançar a sua primeira música? Porque, assim, eu imagino que para você também foi uma aflição muito grande, né? Assim, o que que você queria passar com essa música? Porque a sua primeira música se chama Abre Alas, o que é totalmente significativo, o que já tem um conceito enorme ali. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, você lembra onde você estava, o que que você estava fazendo quando a música bateu meia-noite e entrou nas plataformas digitais? Como que foi esse lançamento para você? A gente estava na pandemia e eu estava no quarto de Léo, que é meu namorado, meu produtor também. E foi aí que a gente lançou. E eu lancei, e é muito engraçado, porque a gente só lança a primeira coisa, pelo menos eu, né? Não vou falar de modo geral, porque é muito difícil a gente lançar alguma coisa, principalmente o nosso primeiro trabalho, é uma insegurança gigantesca. E eu só lancei essa música porque eu queria participar de um concurso. Porque senão também não teria lançado até hoje, já teria passado. E aí eu lembro que eu lancei primeiro, eu não lancei nas plataformas, lancei no SoundCloud para conseguir participar desse concurso, porque tinha que ter uma música autoral. E só depois que eu fui pesquisar sobre o que era a plataforma digital, como lançar, lancei com ISRC errado. Gente, não lança suas músicas com ISRC errado, por favor. Vamos pesquisar sobre os nossos direitos. Mas, enfim, lancei várias com ISRC errado. Mas, enfim, foi parte do meu processo, né? Mas eu estava no quarto, querendo me inscrever para um concurso para cantar, que foi do Red Bull Break Time Sessions, que foi a minha primeira apresentação, assim, como artista, né? Meu debut como artista. E foi isso, foi por causa dessa necessidade de participar de um concurso. E a gente estava lá na casa do Léo, ansiosa, eu estava tremendo. E foi isso, esse sentimento. E me fala um pouquinho da música, assim, como que foi escrever ela? Por que que você falou assim, não, minha primeira música vai ser Abre Alas? Teve uma coisa que falou assim, não, minha primeira música tem que ser assim, porque eu quero me apresentar para o mundo dessa forma, assim. Ou foi isso, foi uma coisa tipo assim, não, preciso de uma música, eu vou lançar. Não, foi a forma que eu queria me apresentar ao mundo.
naquela época, né? Hoje, enfim, muitas coisas já não fazem mais sentido para mim, mas eu tenho super respeito por quem eu era como artista. Já odiei muito, assim, falar, já não gosto dessa música, não toca, não toca. Mas hoje eu respeito muito, tenho muita admiração, né, por aquela pessoa que começou, tinha que começar de algum lugar, e eu queria falar aquilo na época, contando a minha história de como eu comecei mesmo. E foi assim, eu queria lançar essa música, a gente já estava começando a ver outras, mas ainda todas estavam num estágio muito iniciante, assim, não sabia direito como compor alguma coisa. Então acabou sendo essa. E hoje você trabalha com isso, né? Hoje você trabalha numa produtora que faz esse lançamento de vários artistas. Hoje você fala um pouquinho mais também desse trabalho, assim. Hoje você acompanha e faz esse lançamento dentro das plataformas digitais, certo? Sim, exatamente. Eu trabalho num selo, nessa parte, eu trabalho na parte operacional de lançamento, distribuição, contato com a distribuidora, faço SRC, também trabalho na parte de comunicação, planejamento de redes, estou sempre dando ideia. Enfim, eu trabalho em várias outras áreas do backstage hoje com vários outros artistas. Então, sei da importância, sei de todos os problemas que dão quando não fazem SRC direito, fofocas dos bastidores, enfim, ótimo, aprendi bastante. Então você vai ter que contar uma fofoca, então. Ah, você quer me ver desempregada? Não, vai ficar no off, então. Vai ficar no off. No Eu off. conto, amigo, no off. E só explica assim para as pessoas que vão ouvir, o ISRC seria o registro da música, né? Que precisa para ter colocá-la nas plataformas digitais. E o artista ele garantiu os direitos de reprodução e de tudo que envolve a faixa, certo? Exatamente. ISRC é no cru, assim, é o número de registro do seu fonograma, e o fonograma significa música. Tem dois tipos de registros, assim, que é registro da obra, que é da composição, e do fonograma, que é da música em si, da gravação, mas, enfim, isso é um assunto para outro momento, porque é um assunto muito longo, a gente vai se estender aqui para sempre, mas por alto é isso. E como que é hoje, assim, porque você trabalhando dentro de um selo, acredito que você também deva ter contato com artistas que estão iniciando a carreira musical deles e estão prestes a fazer o lançamento de uma primeira faixa. Como que a Aline hoje, a Aline de hoje, ela vê, assim, essas pessoas, assim, você já consegue ter um contato e dar um aconselhamento, um direcionamento, assim, porque eu imagino também que você olha para a pessoa e fala assim, eu sei desse nervosismo, eu sei o que você passou, eu sei como que essa confusão, né? Sim, totalmente. Mas é diferente eu olhar o meu lançamento como Aline artista e como Aline mercado, sabe? Como Aline business. Porque lidar com o lançamento do outro é um pouco mais fácil, né? Assim, E eu, com certeza, dou super conselho, direcionamento. Eu falo, o melhor para fazer é isso, faça isso. Eu estou sempre do lado do artista, principalmente o artista que está iniciando, dando direcionamento. Eu estou sempre disponível, sigo todo mundo nas plataformas para ver se eles estão conseguindo desenvolver esse trabalho. Assim, tento ajudar ao máximo, porque eu sei o quanto é difícil, sei o quanto é a luta, não só principalmente o início, né, mas a carreira inteira é uma carreira de lutas, mas eu tento sempre estar ali do lado, sendo a parte racional desse acordo, desse lançamento. E esse processo de colocar uma música nas plataformas digitais, ele demora mais ou menos, em média, quanto tempo? Assim, ou não existe um tempo mínimo, assim? Existe um prazo mínimo de segurança, que isso de todas as distribuidoras falam, que é de 1 semana, para você subir e conseguir estar em todas as plataformas. Mas a questão é, quanto antes melhor, para você conseguir subir direitinho, se der algum problema, você conseguir resolver, conseguir fazer o pitching das plataformas, o pitching da distribuidora, se tiver, para ter oportunidade de botar essa música em uma playlist, para os curadores terem acesso. Então, quanto antes, melhor. Dentro do selo, a gente trabalha com de 4 a 6 semanas de antecedência. Justamente para poder fazer essa campanha também, por exemplo, uma campanha de pré-save, coisas desse tipo, assim, que ajudam também muito o artista, principalmente o artista independente, né, a ter engajamento dentro das plataformas de streaming, certo? Exato, com certeza. Conseguir fazer um planejamento de mídia, um planejamento de redes, fazer uma foto, se puder. Vídeo é muito importante ter, nem que seja um visualizer,
que é um trecho pequeno, né, em loop, mas nem que seja alguma coisa gravada com celular também, porque hoje o vídeo é muito importante. Ele vem com a música no Spotify, a gente tem aquela ferramenta do Canva, que fica o seu vídeo atrás, tem uma ferramenta nova já liberada para outros artistas, que é realmente usando o vídeo que os artistas falam sobre os seus trabalhos dentro das plataformas. Então, acho importante vir com esse cuidado também, visual e audiovisual. E o Spotify hoje é o que domina, assim, né? O stream hoje é o que domina, né? Quando a gente vai falar de música, a gente consome basicamente dentro dessas plataformas como Spotify, Apple Music, a gente consome muito no YouTube, porque, de certa forma, o stream também ele tornou o acesso à música muito democrático. Quando a gente vai falar de um álbum de estreia, o álbum de estreia do Spotify mais escutado da história é o álbum da Dua Lipa, que é um álbum que também leva o nome dela, que tem mais de 10 bilhões de streams, ou seja, é muita coisa. 10 bilhões contando a versão completa, porque ela lançou o disco, aí depois ela lançou uma versão deluxe, e depois lançou uma versão um pouco mais estendida. Para você, assim, vale o título de álbum mais ouvido da história do Spotify? Assim, o álbum de estreia mais ouvido, o álbum da Dua Lipa? Porque eu particularmente acho que eu gosto mais do primeiro disco da Dua Lipa do que do Future Nostalgia, assim. Eu acho que é uma opinião até um pouco impopular. Olha, as pessoas vão te procurar na rua. Mas eu acho que eu até gosto mais, assim, porque eu acho que tem um som mais fresh, assim, não sei, também tem uma questão de apego, assim, mas você, assim, o que você acha? Se você pudesse trocar, por qual você trocaria ou não? Dua Lipa merece esse título. Olha, é difícil falar, mas eu acho que merece, porque a Dua Lipa ela é uma artista que ela nasceu no streaming. Ela já nasceu nas redes, sempre com uma imagem. O primeiro single dela já foi dentro de uma gravadora, da Warner. Enfim, ela tinha uma carreira de modelo antes, ela já era uma pessoa da mídia. Ela nasceu nessas mídias, então acho que é justo para ela e também trouxe uma sonoridade muito legal. Acho que a gente descobriu a voz dela lá e ela tem uma voz incrível, super diferente das outras artistas. Então acho que vale, assim. Acho que vale. Vale. E falando de discos nacionais agora, né? Fugindo um pouco para o lado internacional. Quais que seriam os seus discos de estreia favoritos? Assim, eu já mencionei que eu acho que o meu disco de estreia fica entre o de primeira, da Marina, e o Vai Passar Mal, mas eu também gosto muito do Dona de Mim, da Isa, que é o primeiro e único disco dela, que a gente está esperando a continuação até hoje. E gosto muito desses discos, assim, mas a gente também teve grandes atos, que foi o debut da Anitta, que leva o nome da Anitta, que tiveram muitos hits e muitos clipes extremamente icônicos. A gente também teve um grande ato, que foi o Pandora, da Luísa Sonza, que foi um disco também, assim, que eu acho que ajudou muito a consolidar ela no mercado, apesar do Doce 22 ser um disco bem maior comercialmente falando, mas eu acho que o que fez a Luísa realmente, assim, ganhar um pouco de destaque, ganhar um pouco de fanbase, na verdade, começou com o Pandora, assim. Mas e para você, quais são os seus discos de estreia nacional favoritos? Eu gosto muito do da Isa, Dona de Mim, muito, muito, muito. Muitas músicas desse álbum eu usava nos meus shows de estreia. Eu cantava Você Não Vive Sem, que inclusive é uma composição do Ronaldinho Gaúcho, curiosidades. Sério? Ronaldinho Gaúcho é compositor também, mais um rolê dele aleatório. Chocado. Sim, então acho que esse álbum da Isa fez muito parte da minha carreira também como artista. E eu amo o Anitta até hoje, eu ouço, eu vejo entrevistas dela por aí, né? Ela falou que nesse primeiro álbum de estreia queriam fazer o clipe de Tá na Mira, fizeram, mas ela não lançou porque ela queria, bater no peito, falou que ia ser Show das Poderosas, falou que ia fazer acontecer, e realmente fez e aconteceu, né? Realmente foi. Mas eu só penso assim, mulher, lança o clipe de Tá na Mira, eu amo Tá na Mira, eu quero o clipe dessa música. Eu amo Tá na Mira, eu acho que é uma das minhas músicas favoritas delas também, porque eu acho
acho perfeito. Eu adorava esse som que a Anitta tinha no início da carreira, que era essa coisa realmente, como você citou, do funk melody, assim, né? Desse funk, mas era uma coisa bem popzinha, bem patricinha, bem, sabe? Uma coisa que a gente teve Sim, com o Show das Poderosas, a gente teve Tá na Mira, a gente teve Meio Abusada, e eu meio adorava esse som abusada. dela, assim, eu achava icônico, assim. Eu também, e eu ouço até hoje, principalmente na academia, para quando eu preciso novos ares de música, assim, eu busco. Olha que incrível, né? Para buscar novos ares de música, eu busco músicas antigas, para me relembrar esse ar fresh de quando eu ouvia. Então, eu ouço até hoje a música da Anitta para dançar, para ir na academia desse álbum. Foi realmente marcante. Foi realmente marcante. E poucos artistas, eles realmente conseguem, quando a gente vai falar sobre esses artistas de muito impacto na cultura pop, poucos eles conseguem manter, né, esse nível, assim. Eu acho que a Anitta, ela foi uma artista que ela conseguiu se superar a cada trabalho, né? Até, por exemplo, o Bang, que veio depois, que foi um disco pop muito maior do que o debut, mas ainda assim o debut ele conseguiu ser uma coisa extremamente marcante, até que Show das Poderosas, acho que hoje ela não consegue fazer um show sem cantar Show das Poderosas, né? Eu acho que isso é uma coisa incrível assim para o artista, quando ele mantém a relevância, mas o disco de estreia dele ainda também tem aquela coisa super marcada na imagem das pessoas, né? Sim, ela até fala em algumas entrevistas que não aguenta mais cantar Show das Poderosas, que ela não aguenta mais, que ela tem realmente muita gratidão, mas não aguenta mais, que realmente foi fora de Chega, pensar né? assim o Chega. sucesso que Show das Saturou. Poderosas fez. Saturou até para ela, assim. Mas você Sim. acha que depois de um projeto de primeiro single, assim, você acha que o nervosismo para um segundo projeto é ainda maior? Ou você acha que não tem isso, cada projeto tem seu próprio nervosismo, mas você acha assim, por exemplo, no seu caso, assim, você se sente mais nervosa com cada lançamento ou isso vai ficando mais natural? Cada um tem o seu nervosismo diferente, porque, obviamente, no primeiro single eu fiquei muito nervosa, mas é um gostosinho bom, sabe? Uhum. Agora eu acho que eu lido mais com uma pressão interna mesmo de falar, meu Deus, eu preciso fazer, esse single precisa. Quando que vai acontecer essa virada de chave, sabe? Uhum. Esse single precisa acontecer alguma coisa com ele. Penso em tudo e faço. Vou fazendo um monte de vídeo, é TikTok, é Instagram, é clipe. Mas eu acho que cada um tem o seu nervoso Uhum. diferente. Mas hoje eu lido de uma forma mais leve em questão de burocracia, subir a música com tempo antes, acho que isso está dominado, sabe? Uhum. Entendi. E aí, me fala então um pouquinho mais do seu primeiro disco de estúdio, Fim de Festa. O que que você pode contar, o que que você pode adiantar para as pessoas, assim, porque você já teve o lançamento de Minha Sombra, que já tem essa pegada um pouco mais dark, né? Que já tem essa coisa mais um pouco mais introspectiva, acho que é a palavra para esse lançamento, assim, e é uma faixa super pop, né? Mas ela ainda tem essa coisa mais interna, assim. Então, o que que você pode adiantar desse primeiro projeto, assim, como que são os ânimos? Eu já adiantei o nome, que é bastante coisa, que o nome diz bastante sobre o disco, que eu acho que realmente eu sempre fui uma pessoa animada. Até hoje eu sou uma pessoa animada, Uhum. entusiasta das coisas. Mas eu acho que durante um tempo eu fui tomando umas porradas da vida mesmo, de algumas situações, e eu fiquei um pouco mais atenta, um pouco mais com um pé atrás com tudo, pensando mais, sendo um pouco mais racional, assim. E acabou que durante a pandemia eu desencadeei alguns problemas de depressão, sempre tive muita ansiedade. Então acho que está na hora de falar sobre isso. Mas, enfim, todo mundo sabe que eu sou ariana, então eu estou sempre, por mais que eu esteja um pouco para baixo, é só me dar um peteleco que eu vou levantar, porque eu estou sempre pronta para fazer alguma coisa, para trabalhar, para ir para frente. É isso que me anima, sabe? E acho que Uhum. durante a pandemia foi justamente esse período muito parado que trouxe todas as questões psicológicas, e, enfim, que eu carrego comigo até hoje, e eu quero falar sobre isso no álbum, quero falar sobre a realidade do mercado da música, que é extremamente difícil. Vou trazer muitas composições sobre isso, não necessariamente sobre o mercado da música, mas sobre relações abusivas no Uhum. geral.
Então é isso, né? Acho que eu já dei muito spoiler. E quem quiser ver mais spoiler é só procurar Minha Sombra, que essa realmente foi a primeira música que eu me senti à vontade para lançar e que é como eu penso em continuar a sonoridade desse álbum. Eu acho que é uma das minhas músicas favoritas suas, assim, de verdade. Eu acho porque eu acho que ela tem essa coisa de ser uma faixa bem pop, mas ser uma porque é isso que a gente estava falando, de que muitas vezes a música pop, assim, ela sempre foi tida como uma coisa muito fútil, de que você não podia falar sobre temas muito específicos, você só podia falar sobre coisas e banalidades, e por ela ter uma melodia popular, ela não tinha um valor artístico. Só que, na verdade, não, assim, quem faz música pop sabe o quanto é difícil fazer uma música pop, assim. Você criar um refrão com uma melodia grudenta, você criar um refrão que vai ficar na mente das pessoas e pensar nesse tipo de melodia é uma coisa realmente muito difícil, né? E eu acho Minha Sombra, assim, um exemplo perfeito de que é uma música bem pop, mas ela ainda tem essa pegada bem introspectiva e você vê camadas nas composições. Eu acho que isso é incrível, assim, nesse trabalho, assim, né? Obrigada, amigo. É também uma das minhas favoritas, que acho que eu tô nesse mood agora, assim. Tô menos festeira do que antes. É realmente um álbum que eu quero mostrar o que eu não mostrei ainda como pessoa. E acredito que as pessoas vão se identificar totalmente. Perfeito. Aline, muito obrigado pela sua participação. Eu amei te receber no primeiro episódio. Eu só queria te desejar todo o sucesso do mundo para os seus futuros trabalhos. Deixa aqui o seu contato para as pessoas te conhecerem. Fala aí onde as pessoas conseguem te achar. Gente, vocês conseguem me achar em todas as redes sociais. Meu nome é Aline, com 2 N's, Garruth, Garruth, um pouco difícil, né, mas meu sobrenome, mas com certeza vocês vão achar, até se procurar errado, vai estar pela internet, vou encontrar todos os meus clipes, todos os meus trabalhos, minhas parcerias, e procurem também trabalhos de outros artistas capixabas, como esse host maravilhoso. Então, eu que tenho que agradecer por essa oportunidade. Amo falar sobre música pop. E me convide sempre que quiser, que eu sempre estarei on. Perfeito, perfeito. Pode deixar que virão mais convites, virão mais episódios juntos. Nós também estamos em todas as plataformas digitais, basta procurar por @poptergeist, no TikTok, no Instagram, no Twitter, em todas as redes é o mesmo arroba. Muito obrigado, Aline, pela sua participação. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, estava ouvindo, e a gente se vê no próximo episódio, na próxima semana.